Boa tarde, galera. O Marcon vai nos conduzir numa adoração antes de eu iniciar a palavra. Então, eu peço para que vocês não se distraiam nesse momento, que vocês busquem a face do Senhor. O Senhor está aqui, amém? Sejam conduzidos por essa canção. Você não vai mentir, seguro estou aqui, me lembrarei, A paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. A paz é uma promessa. Vamos lá, todos em uma só voz. A paz. A paz é uma promessa.
cante isso de coração. Você não vai, segurou, segurou. Mais uma vez, de todo o coração, a paz. A paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Sim, Jesus, nós queremos nos lembrar de tudo quanto o Senhor tem falado ao nosso coração. Senhor, e nós te pedimos nessa tarde que o Senhor marque os nossos corações, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor tem algo de especial para falar conosco, por isso nós abrimos nosso coração e pedimos, Senhor Jesus, vem de novo, nos marca de novo, Deus. Nós ansiamos pela Tua presença. A paz é uma promessa, Deus, e nós queremos viver em paz contigo. Nós te amamos com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. Receba, Deus, todo o nosso amor nessa tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Glórias a Deus. Que bênção, Marcão. Obrigada por nos conduzir com essa canção. Eu tenho uma palavra hoje para ministrar o coração de vocês. Eu confesso que o Senhor ainda tem ministrado no meu coração. Por isso, me perdoem aí se eu estiver um pouquinho apreensiva. Mas eu quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo, uma responsabilidade, né? Primeira palavra do ano. Falei, Deus, e Deus falou, é você. Então, que vocês sejam tocados por Jesus nessa tarde, continuem sendo tocados por Jesus, amém? Hoje minha palavra tem tema, e o tema dessa palavra é: se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Tem uma canção que fala isso, não sei se algum de vocês conhecem, mas ela é uma canção bem bonita já há alguns anos e que o Senhor tem falado comigo, e um tempo eu deixei de escutá-la, mas hoje eu escutei várias vezes e o Senhor me trouxe algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. E eu vou falar um pouquinho de alguns poucos homens da Bíblia que se moveram sob uma palavra que o Senhor havia os dado. Eu vou falar primeiro sobre Abraão, em Gênesis 12, versículo 1, do 1 ao 4 eu vou ler. E eu vou falar sobre Abraão, né? Abraão, acredito que a maioria daqui de vocês conheça, né? Um pouquinho sobre a história de Abraão. Nós vamos ler na palavra e fala assim. No princípio... 12, lê. 12, do 1 ao 4. Bom, a gente já vai ler, a Lei vai colocar ali, mas Abraão, ele deixou a sua terra, né? A palavra de Deus diz isso, né? Que ele deixou a sua terra, a sua parentela, por conta de uma palavra que o Senhor havia dado.
E algo que me chama muita atenção nessa parte da Bíblia, né? Ali, vamos ler. Fala assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-se à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão, como o orientará o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Bom, gente, algo que me marcou muito, como eu estava falando, né, que Abraão deixou a sua terra por uma promessa divina. E porque Abraão creu, ele foi um dos precursores das bênçãos de Deus sobre nós. É muito interessante a gente ver que Abraão, ele simplesmente saiu por uma palavra. Ele poderia ter permanecido, ele poderia ter ficado, porque o Senhor falou para ele: sai para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor não deu uma certeza assim: ó, você vai para tal terra. Ele falou: sai daqui, vai até uma terra que eu vou te mostrar. Poxa, imagina, ele estava no caminho, então o Senhor falou: sai que eu te mostro no caminho. Ele saiu com uma incerteza, com certeza no coração, mas ele caminhou sob uma palavra. E quantas vezes o Senhor nos dá uma palavra e a gente fica assim: nossa, Deus, tem certeza? Mas essa palavra mesmo, não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. Muitas vezes quando Deus fala comigo, eu falo: ai, Deus, o Senhor tem certeza que sou eu, né? Como hoje da palavra: ai, Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu. O Senhor quer me usar mesmo. Mas é tão interessante porque Abraão se moveu em fé. Nós colhemos frutos de uma obediência. Claro que eu acredito que, de repente, se Abraão não quisesse, o Senhor levantaria outro. Mas o Senhor tinha um plano separado para Abraão, e Abraão creu na palavra de Deus, e por conta daquela palavra que ele recebeu: sai da tua terra, nós também colhemos frutos, porque a palavra diz que todos os povos seriam benditos. Nós estamos aqui. Então nós também colhemos frutos de uma obediência de Abraão. O segundo homem foi Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11 e 12. Todo mundo sabe, né? Eu acho que acredita que a maioria conhece um pouquinho da história de Moisés. E Moisés, ele foi um dos libertadores do povo de Israel. E fala assim: Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova que eu sou quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vos prestarei culto a Deus neste mesmo monte. E Moisés, nós vemos aqui, né, que ele perguntou a Deus: poxa, mas quem sou eu para libertar todo um povo? Né, se muitas vezes ajudar uma pessoa é difícil, Senhor, quem sou eu para libertar um povo? O que tenho eu de bom? Mas aí o Senhor fala: Moisés, fui eu quem te chamei, para que todos saibam que eu sou Deus e te levantei. Então muitas vezes o Senhor, Ele vai te pedir algo que foge de fato do controle das suas mãos, daquilo que você consegue fazer. Assim como foi com Moisés. Eu acredito que Moisés também teve medo naquele momento. Poxa, eu vou ter que libertar todo um povo. Como que eu vou enfrentar Faraó? Eu acho que para ele era, sei lá, era como se hoje a gente tivesse que enfrentar talvez o presidente. Poxa, imagina para ele, um homem simples, gago, com tantos defeitos. Mas o Senhor havia escolhido, e mais do que isso, o Senhor havia dado uma palavra para ele. E ele se moveu. Ele creu sobre essa palavra. Ele creu nessa palavra e ele libertou o povo. Jeremias também, em Jeremias 4, Jeremias 1, versículo 4. Jeremias, ele foi chamado para profetizar sobre a ira de Deus contra os israelitas. E a Bíblia fala assim: a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta às nações.
aqui a gente vê um chamado de Deus sobre a vida de Jeremias. E é tão incrível que o Senhor fala: antes mesmo de você nascer, eu havia te dado uma palavra e eu te chamei para profeta das nações. Gente, que incrível isso. Poxa, Jeremias nasceu com destino. Ele nasceu sabendo que ele seria profeta. Essa era a palavra de Deus sobre a vida dele. E muitas vezes, quantos de nós nos encontramos nesse mesmo lugar de ter uma palavra, de muitas vezes alguns pais aqui terem recebido uma palavra já com um bebê na barriga. Eu lembro da Fer no acampamento, e aí ela estava grávida do Joshua e ela recebeu uma palavra, né, Fer? E depois o Senhor testificou através da vida da Bárbara essa palavra, né, que nem estava lá. O Joshua já nasceu com destino. Gente, que incrível isso. E Jeremias também. E eu até escrevi aqui, né, que durante o ministério de Jeremias, ele teve que lutar contra as emoções, porque em muitos momentos ele se viu num lugar onde os resultados não eram aquilo que ele esperava. Então ele se moveu sobre a palavra de Deus, mas ele achava que as coisas aconteceriam de uma certa forma, e as coisas estavam acontecendo de uma forma totalmente diferente, e ele também se frustrou. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, ele teve que lutar contra as emoções deles. E quantos de nós nos encontramos muitas vezes neste lugar, de lutar contra as nossas emoções, porque nós temos uma palavra de Deus, mas muitas vezes essa palavra nos confronta, muitas vezes essa palavra nos tira da zona de conforto. E aí muitas vezes nós nos sentimos incapazes, ou nós não sentimos não somente dignos, às vezes nós nem queremos caminhar sobre essa palavra. Mas Jeremias se lembrava de que ele foi chamado para profetizar. E algo que marca a minha vida é que Jeremias, ele anunciou uma nova aliança, e essa nova aliança era o nascimento de Jesus. E toda aquela ira que havia do Senhor sobre o povo de Israel, ela foi transformada em fidelidade e bondade de Deus. E um homem foi usado para isso, Jeremias. E quantos de nós temos uma palavra, e o Senhor tem nos dado uma palavra para libertar um povo, para trazer esperança, uma nova aliança, um novo destino, e nós nos calamos, porque simplesmente nós temos medo, ou muitas vezes nós não queremos, ou muitas vezes a gente quer fugir de Deus, assim como Jonas tentou fugir. Mas a palavra de Deus também diz, né? Para onde iremos se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Tente se lembrar aí de alguma palavra, de repente, que o Senhor te deu e você, por algum momento, ou se esqueceu, ou deixou que ela ficasse lá guardadinha. Pedro também, eu vou ler Mateus capítulo 14, versículo 27, 28 e 29. Essa é uma parte bem conhecida que fala que Pedro andou sobre as águas, né? A dança até ministrou no final do ano. E hoje o Senhor me lembrou dessa palavra que fala assim: mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Gente, eu não sei se essa palavra toca vocês, mas me toca muito. Porque, mesmo com medo, Pedro falou: eu vou. Senhor, se és tu, me manda aí. E o Senhor falou: vem. E quantos de nós o Senhor tem chamado? Quantos de nós o Senhor tem dito: vem, vem, anda por sobre as águas. Sou eu que estou aqui, sou eu que estou te chamando. Mas os nossos olhos, eles olham muito mais para as ondas, muito mais para os sentimentos, muito mais para as circunstâncias, do que pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. O Senhor é bom. E esse mesmo Jesus falou para Pedro: vem, Pedro, vem andar sobre as águas. Vem me encontrar, eu estou aqui, eu estou te chamando. Há quanto tempo Deus tem te chamado? Há quanto tempo Deus tem te dado uma palavra? Há quanto tempo você tem permanecido dentro do barco? Mateus 16, versículo 18 e 19. Essa também é uma palavra de Deus sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Pedro, que fala assim:
Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Uau, gente, olha que Deus disse para Pedro: Pedro, tu és rocha. A gente vê, eu acho que vocês já viram na TV muitas vezes, quando uma rocha ela cai, né? Ela é separada muitas vezes. E eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Uma vez eu estava perto de uma pedreira e uma pedra caiu e tudo se abalou. Eu assustei na hora. E quando eu estava montando essa palavra e eu li essa parte, eu pensei: poxa, Pedro, você é rocha. Gente, uma rocha ela é muito firme. E quando a rocha ela não está firme, se por algum momento ela sai do lugar, há um tremor tão grande que é impossível não sentir. Quem está perto vai sentir, mas o Senhor disse para Pedro: Pedro, tu és rocha. Pedro, você é firme. Independente se Pedro tinha errado, se Pedro iria errar, o Senhor falou para ele: você é rocha. Queridos, olha a palavra de Deus sobre a vida de Pedro. E quantas vezes o Senhor nos deu uma palavra aí: filho, você é rocha, filho, você é rocha. Mas aí, por conta dos seus erros, por conta dos nossos erros, nós achamos que a palavra de Deus, ela acaba não valendo mais nada para nós. Como eu disse, a palavra de Deus, ela é imutável. O Senhor não muda. A palavra dele não muda. Ele continua o mesmo. O que o Senhor disse para você? Qual é a palavra que o Senhor te deu? E por último eu quero ler sobre Simeão. Eu quero ler na outra versão, ler Lucas 2, versículo 25. Do 25 ao 29. Você muda a versão para mim, lê, por favor. Eu acredito que alguns de vocês também conhecem a história de Simeão. O Simeão que fala lá em Lucas. Simeão, ele havia recebido uma promessa pelo Espírito Santo. Gente, quando eu li isso hoje, meu coração se abalou, eu confesso. Eu falei: uau. Simeão foi um homem que caminhou sobre a palavra de Deus. Ele caminhou porque ele tinha a plena convicção do chamado e da promessa que o Senhor havia entregado para ele. E fala assim: em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso, esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Quem prometeu para ele? Volta um pouquinho a ler. Gente, quem havia prometido para ele? Quem? O Espírito Santo. Pode passar, ler. O outro, 27. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus, e ele disse: agora, Senhor, cumpristes a promessa que fizestes e já pode deixar este teu servo partir em paz. Eu não sei o quanto, lendo esses versículos, e principalmente esse de Simeão, que eu fui extremamente tocada, eles tocam você também. Mas demorou muitos bons anos para que essa promessa, essa palavra que o Espírito Santo havia dado a Simeão se cumprisse. Não foi 1 ano, 2 não, gente. Foram muitos anos, porque Simeão já era um homem idoso. Mas ele, todos os dias, ele estava ali no templo aguardando a chegada do Messias. Ele constantemente, eu acho tão interessante que fala que, movido pelo Espírito Santo, naquele dia ele foi até o templo e, chegando lá, ele viu Maria e José com Jesus no colo. E quantas vezes o Espírito Santo também tem movido no nosso coração, tem nos chamado, tem te direcionado, e aí muitas vezes a gente fica no mesmo lugar.
Quantas vezes Deus nos entrega uma palavra e a gente permanece no mesmo lugar, não no mesmo lugar no sentido de como Simeão que estava ali no templo, mas eu digo assim, só ali, Deus me deu, Deus falou que vai acontecer, mas eu vou ficar aqui. Mas havia no coração de Simeão o desejo de que essa promessa de fato se cumprisse, e ele visse o Deus encarnado. E ele acreditou e ele creu nisso. E dia após dia, ele gerava essa palavra no coração dele. Eu acredito que essa era a palavra que movia o coração de Simeão. E ele falou, enquanto eu não morrer, enquanto eu não ver Cristo, eu não vou morrer. Enquanto eu não ver o Deus encarnado, eu não vou morrer. Porque essa é a promessa que o Espírito Santo me entregou. E a partir do momento que aquela promessa se cumpriu, ele falou, Senhor, agora o Senhor pode levar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Gente, eu creio que nós estamos aí no começo do ano. E quantas coisas o Senhor Ele tem para fazer na nossa vida neste ano. É só o começo. E não simplesmente porque é um começo de ano, mas porque eu realmente creio naquilo que o Senhor tem para o ano de 2025. E no culto passado eu pedi para vocês, eu falei, orem e peçam para Deus uma palavra para esse ano. Uma palavra para que o Senhor nos direcione nesse ano. Eu não sei quantos de vocês já têm uma palavra, o Senhor já entregou e quantos ainda não têm. Mas eu quero dizer algo, se o Senhor te deu uma palavra, caminhe sobre ela. Não importa se as circunstâncias dizem ao contrário. Não importa se o seu coração está aflito ou não. Não importa se de repente aquilo que você tanto sonha não aconteceu. Se vocês têm uma palavra de Deus, vocês têm tudo. Simeão tinha uma palavra. Ele poderia ter duvidado, mas ele creu. Ele esperançou. E ele falou, eu vou ver com os meus olhos o Deus encarnado. E os olhos dele viram a promessa se cumprir. Eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. Qual é a palavra que Deus tem para a sua vida? Talvez vocês já oraram e Deus entregou uma palavra e vocês não entenderam. Às vezes é uma palavra que Deus dá e a gente não entende. Mas deixa eu te dizer algo. Se o Senhor te entregou uma palavra, é porque certamente essa palavra é a bênção para a sua vida. E no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor fará prosperar. A palavra do Senhor diz que nenhuma palavra, a Bíblia diz que nenhuma palavra de Deus, ela volta vazia até que ela cumpra o propósito ao qual ela for designada. Gente, a palavra. Se o Senhor te deu uma palavra e ainda o propósito não se cumpriu, ela não ainda voltará para Deus. Porque no tempo certo ela cumprirá, ela se cumprirá, no tempo certo ela prosperará. Então eu quero deixar essa palavra para vocês. Qual é a palavra que o Senhor deu a vocês para esse ano? Talvez para alguns pode ser fé, para outros pode ser descanso, para outros pode ser renúncia, para outros pode ser alegria. Não sei qual é a palavra. Mas que o Senhor revele ao coração de vocês qual é a palavra para esse tempo. Nós vamos ter um tempinho de oração. Nós vamos fazer um ato profético. Alguém pode trazer aí para mim um quadro, por favor? Nós vamos montar um quadro como um memorial. Para que todos os cultos do Wake que nós estivermos aqui, nós vamos olhar para esse quadro e você vai se lembrar da palavra que o Senhor te disse. E como eu disse para vocês, talvez os dias não serão favoráveis. Talvez os seus sentimentos não vão estar tão bem. Mas vocês têm uma palavra. E porque vocês têm uma palavra, vocês vão caminhar sobre ela. Não é uma palavra que eu vou dar. Não é uma palavra que a Fer vai dar. Ou qualquer um de nós, a Raquel vai dar. Não, gente, é uma palavra que o Senhor deu a vocês. E se o Senhor deu, Ele é fiel para nos sustentar e fazer viver essa palavra. A galera vai distribuir aí para vocês uns post-its. E vão distribuir também algumas canetas. E eu peço para que vocês escrevam a palavra que o Senhor deu ao coração de vocês. Se vocês ainda não têm, nós vamos ter um tempo para orar. E que vocês sejam ministrados pelo Senhor. E que haja esperança. Em nome de Jesus, sobre cada palavra que o Senhor entregar para vocês. Amém?